Então tá, a gente terminou ali falando sobre as polícias, os órgãos utilizados então pelo governo nazista para perseguir grupos minoritários, né? Grupos étnicos que eram minoria. Mas quem eram esses grupos étnicos e por que eles foram considerados grupos a serem perseguidos? O governo nazista vai trazer a ideia de limpeza racial. Quando Hitler escreve o Mein Kampf, lá o livro dele, ele traz a ideia de eugenia. O que seria a eugenia? A ideia de que existia uma raça superior e que os alemães eram descendentes dessa raça superior, os arianos, tá? Então, a Gestapo vai passar em portas, né, das pessoas batendo, porque ela vai começar a procurar as pessoas não perfeitas, tá? Porque para eles existiam então pessoas perfeitas, né? Então existiam essas promessas de curas e tal. E vai ter perseguição aos opositores. Aqui eu trouxe a imagem que era super comum, que era medir o rosto dos arianos e dos não arianos. Então a gente vai ter a ideia de que judeus são uma raça inferior, tá? Então, dentro desse governo nazista, dessa limpeza racial, a gente vai ter o nazismo como único partido permitido, nesse momento já não pode mais nenhum. E a abertura então de Dachau em 33, que vai ser o primeiro campo de concentração. Inicialmente a Dachau, acho que é assim que fala, era só uma prisão política. Depois ele vai se tornar o que a gente vai conhecer como campo de concentração. Mas essa limpeza racial entendia que tinham que permanecer puros esses alemães. E que esses alemães puros, né, que essa raça pura, né, ela iria dominar o mundo, tá? E que o que seria esse ideal ariano? Que a pessoa fosse loira, alta, de olhos azuis e saudável. Também poderia ser morena, mas tinha algumas características, né? Existem algumas características físicas que nos diferenciam, certo? Tem pessoas que têm nariz mais maiores, com osso saltado. A gente sabe que esses narizes com esse tipo de marca é de uma região. Pessoas negras, pessoas alemãs. A gente consegue diferenciar porque somos de lugares diferentes. Então, eles traziam essa ideia que a raça humana podia ser aperfeiçoada. Então, como a gente vai aperfeiçoar a raça humana? Impede a reprodução dos inferiores. Ou seja, você vai esterilizar, né, os inferiores. Quem eram os inferiores? Já falei pra vocês. Negros, ciganos, anões e principalmente os judeus. Tá? O judeu vai ser o principal grupo perseguido, então. Quando morre o presidente von Hindenburg, que deu ao Hitler o cargo de chanceler, o Hitler vai assumir os poderes de presidente. E esse exército alemão vai jurar então lealdade ao Hitler. Então ele vai se tornar presidente do Reich e chanceler do Reich. Reich é império, tá? Em alemão. E ele vai então, o Führer, que é como se chama chefe, ele vai ser o Führer, chefe do partido nazista, e ele vai decretar então o terceiro Reich. Eles entendem que teve o primeiro Reich com o Império Romano, depois o Império Romano Germânico, e esse então seria o terceiro Reich. A gente vai ter então, para manter essa população nazista, se utiliza então de propagandas. Então você precisa conquistar a lealdade das pessoas. E como você faz isso? Por meio dos meios de comunicação, como por exemplo, jornais, livros, revista, rádio, tá? E tudo que fosse algum tipo de ameaça à propaganda nazista era excluído da mídia. A gente vai ter um ministro da propaganda, ele vai ser muito conhecido, é este aqui, que é o Joseph Goebbels. E ele tem uma frase muito conhecida que é: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade.
tá? E pensando nessa era nossa da fake news, é muito verdade, né, gente? Quando você fala uma mentira 1000 vezes, parece que ela existe mesmo. Então, não é uma gripezinha, tá, gente? Coronavírus mata. Aqui uma propaganda, então, nazista, um trecho, tá? Alemão, você estava na frente. Você ficou pobre durante o período pós-guerra. Sua esposa e seus filhos passaram fome. O judeu engordou dolorosamente atrás das linhas e enriqueceu durante os anos de inflação e miséria. Hoje ele se diverte em bares e boates. Você é o servo honesto e pobre. O judeu é o senhor mentiroso e rico. Como o terceiro Reich de Hitler quer justiça social, o grande capitalismo judaico é o pior inimigo deste Reich e de seu Führer. Quando Hitler se tornou chanceler do Reich alemão, todos os judeus que viviam na Alemanha levaram todo o povo judeu contra as tribos do nosso povo alemão e nossos irmãos no exterior. Então aqui é um texto que falava um boicote aos judeus. Existia então uma grande raiva, porque os judeus eles têm fama de enriquecerem muito, né? Eles têm comércios, eles têm bancos, então a gente tem muitos judeus que são muito ricos e isso incomodava então de alguma maneira esse povo alemão. Então aqui algumas propagandas sempre colocando o judeu dessa forma caricata, né? Um nariz grande, um homem branco, gordo, uma cara de mal, tá? Essa era uma estratégia nazista. Outra coisa que teremos é a chamada queima de livros em praça pública, tá? Alguns livros vão ser considerados impróprios e esses livros passam a ser proibidos. E no dia 10 de maio, então, de 33, vai existir uma invasão a várias bibliotecas na Alemanha e mais de 25 mil livros são queimados. É absurdo a gente pensar nisso, né? E não só livros, tá, gente? Obras de artes também vão acontecer isso. Várias coisas que não são consideradas, não eram consideradas puras para esses nazistas foram destruídas. A gente perdeu bastante coisa com o governo nazista. Então, livros de escritores nazistas vão ser colocados nas escolas e só esses eram permitidos. E as crianças então passam a ter que aprender e amar o Führer, né, o Hitler, e cultivarem essa ideia do antissemitismo, ou seja, esse ódio aos judeus. Então, aqui, né, esse símbolo que eles estão fazendo é uma saudação nazista, que é Heil Hitler, tá? Então aqui tá tendo a queima dos livros. A gente vai adentrar mais ao nazismo quando a gente falar da guerra em si e quando a gente falar do Holocausto, ok?